Qual o upgrade que preciso fazer no meu PC? E aí pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos falar de upgrades. Vejo muito comentário sobre essa dúvida. Muitos têm um PC, mas dependendo do que faz e joga, já está ficando aí no limite. Vamos tirar algumas dúvidas, fazer alguns testes práticos e se gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aquele like, se inscreva no canal se não for inscrito e se quer ficar por dentro aí de nossas dicas. Primeiro ponto, o essencial para o upgrade e não te decepcionar e é entender do que precisa. Por exemplo, há diversas configurações que você pode montar o PC ou dar aquele upgrade. Um deles é se o seu foco é games competitivo, é focar no processador, que é ele que vai gerar mais quadros por segundo. Agora, se seu foco é jogos de história, campanha, é ter uma placa de vídeo que ela que vai fazer a função de renderizar os gráficos. E também, se quer rodar jogos sempre games AAA no Ultra, é focar em placa de vídeo mais potente e que tenha no mínimo 12 GB de memória VRAM e render, e ter um processador de no mínimo 6 núcleos e 12 threads. Render pesado e edição de vídeo e outros trabalhos pesados, aí já é focar em processador, né, com mais núcleos, mais threads, uma placa de vídeo ali intermediária e até mesmo uma boa placa mãe, já que para programas 3D acaba estressando muito o VRM da placa mãe, dependendo aí do teu processador que você tiver. Agora, se você estiver um PC mais antigo que utiliza ainda HD e está de olho em jogar jogos mais recentes e lançamentos, é bom você fazer a troca do HD para o SSD. E se for montar um PC game hoje, já fica a dica, vai direto para um SSD, que muitas das vezes o armazenamento é o causador do gargalo no seu PC. E se tiver um processador mais antigo, Intel de primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, um processador mais antigo que seja aí 4 núcleos, 4 threads, ou até mesmo 4 núcleos e 8 threads, dependendo aí da placa de vídeo que você estiver olhando, tome cuidado, porque pode fazer com que o processador fique a 100%, isso daí causar um gargalo monstro na sua máquina. Um ponto que devemos tomar cuidado é com o gargalo. E o que é um gargalo em um PC? É um componente que limita o desempenho geral do sistema, porque não consegue acompanhar a velocidade dos outros componentes. Isso pode acontecer com a CPU, que é o processador, GPU, que é a placa de vídeo, memória RAM ou até mesmo o disco RID. Hoje em dia, para você começar a montar um PC legal, é no mínimo ter aí 16 GB de memória RAM e, se puder, já ir para 32 GB de memória RAM, por questão aí de alguns jogos. 16 GB de memória RAM já tá ficando no limite. E se você tiver uns Ryzen, os processador Ryzen, é ter aí um dual chain para você aproveitar o melhor desempenho. Por exemplo, se você tem uma GPU muito poderosa, mas uma CPU fraca, a CPU pode não conseguir processar os dados tão rapidamente quanto a GPU. E se o processador for mais antigo, ele pode bater 100% de uso, dependendo da quantidade de núcleos e a quantidade de threads, causando gargalo na CPU e travadas. Agora, se você tem o seguinte, você tem a CPU que fica trabalhando aí nos seus jogos que você joga, fica ali 50, 60% de uso, enquanto a GPU trabalha a 100% de uso. Isso daí é uma combinação normal, uma combinação perfeita. Aliás, né, também você tem que olhar o caso se você não tá tendo aqueles micros instantes, travadinhas, quedinhas de FPS. Isso resulta em quedas de desempenho, como baixas taxas de quadros em jogos ou atraso no processamento de tarefa. E assim, dependendo da sua configuração, se você tem um bom processador, uma placa de vídeo, e mesmo assim estiver enfrentando travadinhas, quedas de FPS, instantes, isso aí pode estar acontecendo alguma coisa no seu sistema ou o próprio Windows, né? É bom você pegar e experimentar, né, no gerenciador de tarefa e ver o que mais consome recurso no seu PC. Talvez você tenha algum programa ali em segundo plano que pode estar tirando, né, o desempenho da sua máquina. É bom você dar uma verificada. Para identificar e corrigir gargalo, você pode usar ferramentas como CPU-Z e AIDA 64 para monitorar o uso da CPU e GPU, e dar uma olhada também lá no gerenciador de tarefa. Através do gerenciador de tarefa, acaba que você pode
pode dar uma olhada qual app ou qual o aplicativo no seu computador que acaba consumindo mais recursos do seu PC, ou seja, memória RAM, armazenamento, fazendo com que muitas das vezes o armazenamento fica com uso alto, processador com uso alto, GPU com uso alto. Então dá para você verificar, você abre alguma coisa e verifica aí no gerenciador de tarefa, e também ajustar as configurações, resoluções e qualidade gráfica. No caso, se você joga, né, quanto mais baixa a resolução, mais vai pesar pro lado do processador, que é a CPU, e quando é mais alta a resolução, mais vai jogar carga para a placa de vídeo. Então, se você tem aí um processador que é mais fraco e um GPU mais forte, aí você faz um meio termo, você tenta fazer uma configuração onde joga o foco para a GPU, e se você tiver uma GPU aí mais fraca e o processador mais bom, aí tranquilo, você pode ficar sossegado. Agora vamos para os testes. E aqui, pessoal, eu trouxe alguns testes, como por exemplo nesse cenário que você está vendo. Nós está aqui com Fortnite, um game competitivo, e o jogo está em 1080p no modo desempenho com campo de visão no Epic, e o restante ali tudo no baixo, visando aí um modo competitivo. E aqui a gente vê o seguinte cenário: nós aí uma média aí de 400 FPS no Fortnite, e a placa de vídeo ali muitas das vezes trabalhando folgado, trabalhando entre 60 a 80 FPS. Então nesse caso aqui, se a gente tivesse aqui uma 3060, a placa de vídeo poderia estar em 100% de uso, e a gente mantendo o mesmo FPS. Então o limitante aqui não é a placa de vídeo, e sim o processador, né? Se a gente tivesse um processador com clock mais alto, um processador mais forte, a gente poderia pegar até mais FPS. Ali, ó, muitas das vezes você vê aí o processador trabalhando bem folgado. E aqui também no Valorant 1080p com tudo no baixo, nós vemos o mesmo cenário lá do Fortnite. Tem aí o Ryzen 7 5700X 3D e a 4060, e o uso da GPU tem 40%. Então aqui acaba que está gerando um gargalo em processador. É aquele cenário, né? Jogos competitivos com Valorant, Fortnite modo desempenho, acaba que o jogo vai ficar leve, não vai estressar tanto a placa de vídeo, a não ser que você coloque o jogo aí no resolução maior ou na alta qualidade. Mas como aí priorizar um competitivo é você jogar 1080p no baixo. E aqui também no CS2. No CS2 é o mesmo cenário, a gente tem aí uma média de 390 FPS. A GPU tá ali 70% de uso, até no máximo 80% de uso, entregando aí uma média de 400 FPS. Se eu tivesse aqui um processador mais forte, eu teria mais FPS. Então se você quer jogar com esses games, né, jogos competitivos com alta taxa de FPS, você pode investir um processador mais forte, e a placa de vídeo uma 4060 já dá conta de entregar nesses jogos que a gente testou competitivo acima aí de 400 FPS tranquilo. Agora, quando a gente parte para jogos de história e campanha, que não precisa ter acima aí de 60 FPS, 60 quadros é ideal para você ter uma excelente gameplay. É um Ryzen 5 5600, ou seja, um processador mais fraco, já consegue entregar tranquilamente os 60 FPS. E se você subir as resoluções, subir para um Quad HD, você vai diminuir ainda a utilização do processador. Nesse caso aqui estamos testando o The Last of Us 1080p com tudo no Ultra. O The Last of Us é um jogo que faz com que o processador suba o uso. Aqui tem 84, mas se a gente subir a resolução para um Quad HD ou até um 4K, é lógico que a RX 7600 não vai acompanhar, não vai dar conta de entregar um game em 4K, a não ser que utilize tecnologia de upscale, FSR ou até mesmo gerador de quadros, para a gente subir a resolução e diminuir um pouco o uso do CPU. Mas aqui acaba que não tá batendo aquele gargalo. God of War Ragnarok também nós testou, e a gente vê que tá batendo ali as GPU 100% de uso, e o processador tá trabalhando bem mais folgado, lá 40, 43, 45, e aqui nós fazemos os testes com FPS travado, mantendo 80 FPS, nós abre imagem até para tancar um Quad HD, e vai diminuir mais
mais a utilização dos processadores. Uma coisa que eu falei lá no vídeo, na relação de memória RAM, olha como é que tá o uso da memória RAM. Nós tá aqui com 32 GB e já tá consumindo aí 19, 20 GB de memória RAM, então 16 GB para muitos jogos já tá ficando no limite. Ghost of Tsushima também é a mesma coisa lá. Todos os jogos que a gente tem testado, a gente não vê uma carga muito agressiva para o processador, e sim, jogos de história e campanha, a carga vai ficar na placa de vídeo. Então, pessoal, aqui, né, travou FPS 60, você pode colocar até uma GPU mais forte, que nem um 5600, pode colocar aí uma 780 XT tranquilamente para história e campanha, e competitivo sapeca aí um processo, investe mais no processador. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, sugestões de live, sugestões de vídeo, deixem aí nos comentários que eu vou ficando por aqui, e nos vemos aí em um próximo vídeo. I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page.